quem tá aí, só muta o seu microfone pra não ter problema nenhum. E a gente já manda ver. Beleza? Compartilhar aqui. Vou compartilhar a tela aqui, beleza? Beleza. Vendo minha tela aí? Aham, 100%. Quando você quiser, velho. Só manda ver aí, cara. Já tá gravando. Show. Então, galera, hoje eu montei alguma coisa aqui com relação a um tema que para mim é muito caro, assim, para mim eu curto muito falar sobre isso, é uma coisa que está cada vez mais sendo discutido e na minha visão é um ponto fundamental, não só para o nosso trabalho de marketing, mas para entender realmente todos os processos de vendas e por que o nosso cérebro deflagra o gatilho do consumo, né, da compra. Então isso é um tema que está sendo bastante discutido. Eu tenho a oportunidade de escrever sobre isso para um blog da USP, uma vez por mês sai um artigo lá falando sobre psicologia da compra e quais são os gatilhos deflagrados para o consumo. E hoje eu fiz um resumo aqui, esse é um tema muito extenso, então, mas espero que nesse acumulado de informações que a gente tem aqui hoje para passar dê uma clareada e para quem curtir, para quem quiser saber mais, como eu falei, eu sou um amante disso e quem quiser conversar mais sobre isso será um prazer sempre. Então, coisa que a gente fala quando a gente fala de consumo é desmistificar um processo que muitas vezes a gente pensa que acontece e a gente compra pela emoção e justifica pela razão, né? A gente nunca compra item nenhum na razão. Por mais pragmático que seja o ser humano, por mais analítico que seja, geralmente o homem é mais analítico, mas por mais que isso aconteça, para consumo, para compra, a gente sempre compra com a emoção. E por que isso é importante a gente saber? É importante a gente saber porque toda a comunicação, todo o contato que a gente tem com o cliente deveria ser 100% emocional se a gente quer vender. Todas as vezes que, se vocês pararem para pensar aí, vocês estavam na negociação ou estavam fazendo alguma questão de tentar vender algo que levou para o racional, geralmente a resposta da pessoa que está do outro lado, do prospecto, posso pensar, posso falar com alguém, eu posso te ligar amanhã, porque você acionou o racional, bloqueia o processo de compra. Então, uma das formas que a gente tem para conduzir o processo até a finalização da venda é deixar o tempo inteiro no emocional. E a resposta da justificativa pelo racional é o que acontece quando a gente chega em casa com um produto, olha para o produto e fala, por que eu comprei isso agora? Essa é a justificativa racional. E se, fazendo analogia, não parece machista, mas sem ser, quando a mulher chega com 3 caixas de sapato em casa, que o marido pergunta por que ela comprou tanto sapato, já que ela tem 100 sapatos no guarda-roupa no mínimo, todas as justificativas delas vão ser racional. Ela vai dizer que é porque os sapatos que ela tem todos aos 100 não combinam com a bolsa que ela ganhou, com o vestido novo que ela comprou, com o cinto, e ela vai justificar com racional. Mas a compra dela foi 100% emocional. Quando a gente fala também de processo, principalmente quando a gente está pensando em criação de um processo de vendas, e que a gente tem expectativa de que o cliente no final consuma o produto, a gente entende que são esses passos que a gente tem que caminhar para o processo acontecer. Então, primeiro vem pessoas, então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando está criando um produto, ou criando uma campanha, ou criando alguma coisa que a gente queira vender no final, é primeiro pensar em pessoas, quem é essa pessoa, descobrir quem é essa pessoa, materializar quem é essa pessoa antes de criar o produto. Depois a gente cria o produto que atenda a necessidade dessa pessoa, e aqui acontece um erro, que quase 99% das pessoas erram aqui, que é inverter essa lógica. Então, eu crio um produto, depois eu vou procurar pessoas que queiram consumir esse produto. Errou. A probabilidade de ter erro nesse processo é muito grande, porque o processo tem que ser inverso. Eu descubro quem são as pessoas, quais as necessidades delas, e aí eu desenvolvo um produto que atenda a necessidade dessas pessoas. A partir disso, eu crio uma oferta para oferecer para essa pessoa de maneira assertiva o produto que foi criado para ela, e a estratégia vem no quarto
e último passo, como é que eu vou fazer essa estratégia para chegar nessa pessoa, especificamente nessa pessoa. O que entender o que move, né, o consumidor a chegar no final e apertar a CTA e ir para onde você mandar para ele comprar, ou ir para o checkout para passar o cartão, entender isso é o que vai fazer ele passar o cartão no final. Se a gente não entende esse processo, a gente fica batendo cabeça, faz uns vídeos maravilhosos, copies bem legais, aí chega no final, quando a gente chama para ação, parece que está falando grego com aquele cliente, né? O cliente não entende que agora é a hora de comprar, porque a gente não fez um produto para ele, pensando nele, fez um produto que depois está tentando convencê-lo a comprar, e é muito mais difícil o processo. Essa é uma frase que eu curto muito, né? As pessoas vão continuar comprando produtos que o marketing prometer retorno de investimento. Beleza, nutrição, ativo, alívio de sofrimento e status sociais. Esses são os produtos que a gente sabe que as pessoas vão continuar consumindo. O nosso papel é mostrar para as pessoas que elas têm essa necessidade, que elas têm essa demanda de consumo. Para a gente entender também como que funciona esse processo de consumo, é muito importante a gente entender que tem tipos de compradores, né? Principalmente no nosso mundo digital, existem tipos de compradores muito particular. Esses são os 4 tipos, e aí se as pessoas disserem que tem outro, só se for em Marte. No planeta Terra, só existem esses 4 tipos de pessoas que são possíveis compradores. Os motivados por competição, os movidos por benefícios, os movidos por inspiração e os movidos por contato. Eu vou agora mostrar a figura deles, aqui aí fica mais claro para a gente entender quem são cada um desses elementos, e aí fatalmente vocês vão se identificar com algum desses processos aí em vocês. Então, os motivados por competição, nada melhor para representar isso do que o Bernardinho, são pessoas que não importa só ter o sucesso, ele quer ser reconhecido, ele quer ser o melhor, ele quer ser o maior naquele segmento, ele quer ser o mais bem pago, ele quer o produto que atenda a maior gama de necessidade dele, ele é movido realmente por competir. Para ele não importa passar a linha de chegada, ele quer chegar em primeiro sempre. Os motivados por benefícios são pessoas que têm... sempre tem um desejo demais. Então, aquele cara que você chama ele para tomar um café e você fala assim, vamos ali, eu vou te pagar um café, e o cara automaticamente responde assim, rola um pão de queijo também? O cara quer mais. O cara deseja mais, o cara quer benefício. Então, quando a gente pega públicos que gostam disso, um fator extremamente importante aqui são os bônus, né? Então, empilhar bônus para esse cara vai acionar no cérebro dele algo que ele curte muito e vai facilitar o processo de compra no final. Ele quer vantagem o tempo inteiro. Os motivados por inspiração, esse é um caso bem particular meu, assim, eu sou bem motivado por inspiração, então são pessoas que precisam acreditar que é possível, que eles podem, que aquela pessoa vai estar com ele, que a transformação vai acontecer. Eu quero fazer parte de uma mudança global, para mim não me interessa criar um projeto que vá atender as minhas necessidades pessoais, para mim interessa só entrar em projeto que vai mudar o mundo. E aí, antes da gente começar essa gravação, eu mostrei o mapa que a gente colocou aqui. Esse é o desejo o tempo inteiro que me move, essa inspiração que me move. E os motivados por contato são aquelas pessoas que algumas, principalmente quem é do digital, quem está só no digital, não curte muito esse tipo de pessoa, que é aquela pessoa que quer estar com você, ela quer ver você um dia. Então, são aqueles caras que acompanham as lives dos meninos, por exemplo, aí, toda semana, e que no final comenta assim, quando você vai vir para o meu estado? Quando você vai vir fazer uma palestra aqui? Quando você vai vir tomar um café aqui? Os caras querem estar próximo. Não adianta só ter o conhecimento daquela pessoa, eu quero ter contato com ela. Aqui, os produtos que geram esse tipo de contato, por isso que em academia, quando você coloca o consumidor em contato com as pessoas que vão gerir o treino dele, que vão organizar o treino, que vão acompanhá-los, isso tem um impacto muito positivo quando a pessoa é motivada por contato, porque ela quer
estar com aquela pessoa. E quando acontece um processo, que a grande maioria das academias estão caminhando para isso, que é aquela coisa do professor atender todos e não ter aquele grupo específico, as pessoas que são motivadas por contato, elas vão embora da academia. Porque elas querem ter contato com aquela pessoa, elas querem conviver com ela, elas chamam o cara para ir na casa dela, ir no batizado do filho, elas querem ter contato com aquela pessoa que inspira. Fora desses 4 padrões, como eu falei, não existe nenhum outro processo. Vou dar uns exemplos aqui de copy, por exemplo, que a gente poderia mudar numa empresa que, cara, vende muito, mas se mudasse o plano dela para atacar os 4 processos, ela só trabalha em um dos processos, só na inspiração. Mas se ela fizesse campanha para atacar os outros processos, ela venderia muito mais, com certeza. Então, se a gente pegar aqui a headline dessa empresa, tire suas ideias do papel. Se eu for vender para um cara que é motivado por competição, eu colocaria: crie o seu negócio de sucesso. Então, é 100% emocional, levando o cara para a questão que ele é de competição o tempo inteiro. A sub-headline, que aqui está: registre seu domínio GoDaddy e dê vida aos seus projetos. Eu colocaria para esse público: registre o seu domínio na GoDaddy e conquiste o seu mercado. Conquistar, essa palavra vai bater nele como imã. E o botão que está aqui: encontre o seu, eu quero criar o meu negócio. Isso vai gerar para ele também essa conexão muito forte. Para quem é motivado por benefício, eu colocaria a headline: tenha o seu domínio em 1 minuto. Benefício maior do que esse não poderia existir. Sub-headline, eu colocaria: registre o seu domínio na GoDaddy e é fácil e rápido. O botão eu colocaria: quero registrar agora. Como eu falei, elas só pensam no benefício da inspiração, então a headline dela bate muito forte em quem é motivado por inspiração. A sub-headline também. Só o botão, que é encontre o seu, eu colocaria: encontre o meu domínio. Porque quem é motivado por inspiração, ele quer fazer parte, ele quer estar junto, ele quer transformar o mundo. Ele não quer ser só mais uma pessoa, mais um consumidor. Os motivados por contato, eu colocaria a headline: seja encontrado na internet. Também bateria muito forte. Sub-headline, eu colocaria: registre o seu domínio na GoDaddy e seja encontrado no mundo inteiro. E o botão eu colocaria: quero entrar agora. Parece uma mudança razoavelmente baixa com relação ao processo, mas se a gente pegar lá no nosso grid, lá quando a gente vai criar as campanhas, se a gente traçar, às vezes as pessoas me perguntam muito: quantos tipo de impacto eu posso gerar nas pessoas quando eu estou escrevendo uma copy? Eu sempre falo: cara, tenta cercar esses 4 itens aqui. Se for fazer uma copy única, tenta colocar elementos desses 4 aqui, porque ele vai se encontrar no meio da copy. E se for, por exemplo, um processo de grid lá no Facebook, uma campanha, coloca 4 para teste em cima desses 4 itens aqui. Não vai ter erro, vai pegar os caras de qualquer jeito. Não tem ninguém, como eu falei, está fora desse processo aqui. Dentro disso, a gente tem as 5 principais objeções universais, né? As 5 objeções universais que todo mundo, toda mente humana vai ter essas objeções, né? A gente coloca sempre usando os dedos para referência, mas por que eu preciso desse produto ou solução? Essa é uma dúvida que sempre vem na nossa cabeça quando a gente está vendo alguma campanha. A outra é: por que eu preciso agora desse produto ou solução? Será que eu preciso agora? O terceiro é: será que é para mim? Será que eu vou conseguir usar? Então, quando eu vejo lá o anúncio do cientista do marketing, eu falo: cara, será que é para mim? Agora, será que é o meu momento? E é engraçado que a gente tem contato com algumas pessoas, falando do processo da V4, a gente tem contato com algumas pessoas que estão no processo de decisão de compra, por exemplo, da franquia, e as pessoas, pelo menos para mim, quando entram em contato comigo para querer saber algumas coisas, elas batem sempre nesses 5 pontos para me perguntar: cara, será que é fácil? Eu consigo, mesmo sem ter tanto conhecimento digital, eu consigo ser um microfranqueado? Será que esse produto, será que eu preciso dele agora? Eu estou performando, eu atendo 2 clientes, será que eu preciso dele agora, da V4, usar a V4 no meu processo?
Quem de vocês aqui vai me ensinar? Vai ter suporte? As pessoas realmente dão suporte? Quando eles falam lá que tem um suporte full time, isso acontece realmente? O Gustavo existe? Ele é só um fake news que criaram na V4 para vender? Ele existe mesmo? Ele dá suporte? Existem gestores dentro do processo dando suporte? Por que esse produto, então, com tudo isso, por que ele é tão barato, cara? Porque se a gente pensar em processo de franquia, o produto que a V4 oferece é muito barato. Por que ele é tão barato e tem todos esses? São sempre esses pontos aqui que eles vão bater. Então, se a gente sabe disso, que são as objeções universais, obviamente que dentro de cada objeção dessas existem várias objeções, que aí são objeções pessoais, de acordo com o momento que aquele indivíduo está vivendo, de acordo com as necessidades específicas dele, mas essas daqui são objeções universais. Se a gente sabe disso, a gente se antecipa e responde essas objeções aqui universais, a gente já sai na frente com relação à quebra de objeção futura, né? Na hora de fazer o cara, fazer a chamada para ação e fazer o cara consumir. Valorização de benefícios profundos. Esse é um ponto extremamente importante, eu acho, e também muito negligenciado, na maioria das vezes, quando a gente está escrevendo, quando a gente está pensando em criar alguma campanha de um produto, que a gente pensa nos benefícios que o produto gera, mas nos benefícios quase que tangíveis, assim, ou a gente tenta tangibilizar os benefícios ao máximo, né, levando o cara para o racional. E, na verdade, os benefícios que ele necessita para ele tomar a decisão de compra são os benefícios mais profundos, são os reais motivos intrínsecos que vão fazer ele comprar ou passar o cartão no final. Aqui tem uns exemplos disso. Eu posso apresentar uma lâmpada de LED para um público de homens casados e posso dizer sim, porque é o que a maioria das pessoas vão fazer, a lâmpada de LED é mais econômica. É um benefício muito raso. Eu posso aprofundar um pouquinho mais. Você economiza 46% da energia por lâmpada. Aprofundou um pouquinho mais. Mas se eu conto essa história aqui, que é um benefício profundo, a chance de consumo é muito maior. Quando você abrir a próxima conta, vai poder mostrar para sua esposa que você economizou e agora pode assinar o Brasileirão. Para quem é amante do futebol, quando ele lê isso aqui, caramba, eu vou poder assinar o Campeonato Brasileiro. Finalmente, eu vou comprar essa lâmpada para poder assinar o Brasileirão. Porque o core dele, a necessidade dele não é essa economia aqui. O core dele real, o que ele vai fazer com essa economia aqui, que é o que eu estou dizendo para ele, para esse caso aqui de homem casado, a maioria do brasileiro que curte futebol, vai poder fazer a assinatura do Brasileirão. A Apple, que é na minha opinião, uma das melhores empresas que trabalham o benefício profundo, né? Os caras trabalham muito forte isso, eu curto demais as chamadas da Apple. Ela poderia, para um público jovem, apresentar simplesmente o novo iPhone, tem resolução maior e tela que grava em 4K. Isso para algumas pessoas vai bater, mas para a grande maioria não vai fazer sentido nenhum. Aí ela aprofunda um pouco mais, ela pode dizer, você vai tirar fotos e fazer vídeos, né, fotos e vídeos com resolução maior. Opa, já começou a me interessar mais. Mas aí ela conta uma história. Pare de gravar vídeos e comece a eternizar momentos. Todas as cores do mundo em seu bolso com o novo iPhone. Dá até vontade de chorar quando você lê isso, de tão emocional que é o processo. A Apple é campeã nisso e a Coca também. Um treinamento de investimento online, para quem tem algum cliente aí, segue a dica, um público de pessoas que investem em ações, que teoricamente aqui as pessoas vão dizer, não, esses caras são muito pragmáticos, são racionais, eles caminham dizendo... Em um dia, você aprende a grande diferencial para melhorar seus investimentos. Vai bater o fraco. Agora, quando eu comparo, deixe os outros investidores percam o sono. Essa noite, você já vai dormir tranquilo, porque seus investimentos estarão seguros. 100% emocional e 100% na dor dele. Quem mexe com investimento, quem já fez alguma vez, brincou disso, sabe como a noite
longa para quem mexe com isso. Você não para, você fica pilhado porque você colocou seu dinheiro, você não sabe o que vai rolar e você não consegue dormir direito, é um negócio doido, e por isso que a maioria tem um estresse muito alto, e por isso, inclusive, que o pregão ativo foi desativado no Brasil e está sendo desativado em todos os países do mundo. Para a gente criar todo esse processo, a gente pensa sempre, como eu falei lá, na pessoa, e o primeiro item que a gente faz é criar um briefing do avatar, né? A gente cria primeiro esse processo da persona, muito claro quem é essa pessoa, qual é o que esse produto vai resolver para essa pessoa, qual é a dor dela, antes de criar o produto, ou antes de desenvolver o processo. E aí, pode aparecer para a gente, quando a maioria dos clientes que chegam para a gente, eles já chegam com o produto e falam, cara, vende aí, e agora, como é que eu faço? Cabe a nós, na minha opinião, quando a gente descobrir quem é esse cliente que ele quer atingir, a gente sugerir mudanças no produto que vá de encontro ao cliente que ele quer atingir. Então, não é porque o produto já está pronto que a gente, o produto está pronto, agora o jeito é descobrir quem vai querer comprar esse produto aqui. Se a gente tentar fazer isso, a chance de fracasso é bem alta e o trabalho vai ser incessante para descobrir essas pessoas. E a chance de fracasso é bem, bem alta. O que a gente tem que fazer é, beleza, eu entendo, por isso que as perguntas que a gente faz inicialmente com o cliente são extremamente importantes para a gente entender e tentar extrair dele quem é o público que ele quer vender, quem são as pessoas que ele quer atender. A partir disso, a gente vai olhar para o produto dele e falar para ele, cara, esse teu produto não atende isso, a gente precisa alterar isso, alterar aquilo, alterar as campanhas que estão sendo feitas. Muitas vezes o produto atende, mas está sendo direcionado de forma errada. Então a gente atua nesse processo de condução do produto para o cliente que ele quer atender. Com relação à persona, a avatar, as pessoas falaram, cara, como que a gente descobre isso? Quem é esse avatar? Onde estão escondidas as pessoas? O avatar, ou a persona, ou cada um tem uma maneira de chamar isso, está na nossa cabeça, a gente que quer vender, o produto é nosso, a gente sabe para quem que a gente quer vender, a gente cria a partir das pessoas que a gente quer atender. Algumas coisas eu sempre falo, quando eu estou num projeto de criação de um produto junto com alguém desde o zero, eu falo assim, cara, quem são as pessoas que você não quer ter contato? Você é uma pessoa que, voltando lá no nosso aspecto que a gente conversou lá atrás, com os 4 mentalidades de consumo, né, de pessoas, quem são dessas 4 aqui que você não quer atender, hipótese alguma? Eu não quero trabalhar com gente, eu não quero ter contato com pessoas, eu sou o cara introspectivo, eu não quero ter contato com pessoas. Já dei uma dica de que o produto não pode gerar nenhum tipo de contato com pessoas, ou de busca por contato com pessoas. E a gente tem que extrair desse cara para quem que ele quer. Cara, você lida bem com jovem, a tua maneira de se vestir é mais para jovem, você fala bem com esse público, a tua vibe é mais executiva. A gente tem que descobrir para quem é essa pessoa que ele quer, que ele se sente bem, porque quando a gente pensa num trabalho, né, num produto que a gente vai colocar para vender, na maioria das vezes a gente vai ficar muito tempo fazendo isso. Se for chato, se for uma coisa que é muito ruim, vai contra o que eu quero fazer, a chance de perdurar esse produto ou de ficar bom o bastante para consumo é baixa. Então o cara tem que entender o que faz o coração dele cantar, o que deixa ele feliz quando ele está fazendo, e a partir dessa pessoa que ele gosta de atender, esse cara, a gente põe o nome de avatar, e aí a partir dele a gente cria um produto com todas as necessidades que esse cara específico tem. Então, entender que o produto atende o avatar é extremamente importante para a gente criar um produto de qualidade para aquele cliente de alta rentabilidade de vendas. E entender que ele está em fases, esse cliente, né? Então, o avatar ele não está todos numa única fase. Mesmo a gente direcionando bem esse cara, criando bem esse personagem, ele está dentro de fases. E são as clássicas 4 fases, né? A fase que o cliente não sabe que tem um problema, então vão ter pessoas que é o meu avatar, é as pessoas que eu quero ter contato, que é as pessoas que eu quero vender para eles no final. O produto é desenvolvido para eles, mas eles têm alguma parte deles que estão nessa fase aqui, que não sabe que tem esse problema ainda. Então a gente tem que falar para esse cliente que está nessa fase aqui,
entra também no processo de grid lá, de criação dos conteúdos para engajar esse cliente, falar sobre o mundo melhor relacionado ao perfil do avatar. Então, tipo, cara, você tem fazer paralelos como... Eu sei como você está hoje. Você está aí sentado agora, insatisfeito no teu escritório, e existe um mundo diferente com relação a esse sentado no escritório. Eu sei que tua vontade era estar agora, nesse momento, talvez trabalhando na praia, tendo uma vida diferente da que você tem hoje, ou tendo uma independência financeira, enfim, mostrar para esse cara que está na fase zero que existe um mundo fora desse mundo que ele está vivendo lá, que ele não consegue enxergar, que é o mundo que ele deseja, mas que ele não ainda entendeu que é o que realmente ele deseja. Os clientes que estão na fase 1, né, as pessoas que estão na fase 1, os possíveis clientes, ela sabe que tem esse problema, mas não busca solução ainda. Tipo, cara, me dói vir para o escritório todo dia, pegar o trânsito, mas eu vou vivendo, cara. Eu acho que é o que tem para hoje, a vida que segue, vamos levar a si mesmo. Um dia, sei lá, se dá certo, um dia eu compro uma casa de sapê no interior e vou embora, mas vai vivendo. Ele sabe que tem esse problema. E aí a nossa comunicação aqui é dizendo, cara, para de se martirizar. Existe solução para você. Eu tenho aqui uma solução para você. Não precisa você viver nesse martírio aí. E aí você apresenta para ele, abre a dor e apresenta para ele que tem uma solução clara para ele. Na fase 2, ele sabe que tem um problema e busca uma solução. Ele está procurando um problema. Esse cara aqui é um dos caras mais difíceis de a gente vender para esse cara, porque é o cara que ele está procurando todas as soluções. Ele não busca as soluções, ele busca todas. Então, ele sai sapeando, ele entende que o negócio dele, ele curte, ele quer trabalhar com marketing digital, por exemplo. E aí ele compra 50 cursos de marketing digital para atender como consultor, e ele quer todas as soluções, ele busca todas as soluções. Ele fala assim, eu preciso de mais, agora entender só sobre isso não é o bastante, agora eu quero mais um curso, agora eu quero aprender design, agora eu quero aprender como operar bem as campanhas, agora eu quero fazer copy, agora eu quero fazer... E ele vai buscando soluções, empilhando soluções. Esse cara é muito complexo de se vender para ele, porque parece fácil, porque ele sai buscando isso, mas ele questiona muito, ele vê muitas opções do mercado, ele fuça muito sobre opções do mercado. É um cara que vai ser extremamente questionador e vai ter muita objeção para quebrar. Porque como ele busca muito, ele tem um vasto indicadores de problema e de objeção que já foram criados na cabeça dele. A gente tem uma ideia, a neurociência traz uma ideia muito específica com relação a isso, que cada vez que a gente busca o consumo de algum produto, ou que a gente pensa em consumir algum produto emocionalmente, o lado racional deflagra 5 objeções. A cada momento que a gente busca alguma coisa, uma compra de alguma coisa, ou pensa que vai comprar, automaticamente o cérebro, o lado racional, ele já deflagra 5 objeções. Então, se a gente imaginar que o cara vai sapear todos os custos existentes, ele vai ter aí 20, 30 objeções para a gente quebrar, quando ele chegar no nosso produto. Na fase 3, ele sabe que tem um problema, busca um produto para resolver, e ele quer o produto. Esse cara na fase 3, ele já passou da fase 2 aqui, que ele ficou louco, vendo tudo que tinha, e ele falou, cara, não, para, eu quero um produto que me atenda na completude. E aí, quando a gente está fazendo campanha para esse cara da fase 3, a gente tem que ser o mais completo possível. Por isso, quando a gente escreve uma copy extensa, de venda específica, quando a gente está aqui quando a gente quer pegar esse público aqui, a gente tem que esmiuçar o processo, mas na íntegra, assim. De novo, usando o exemplo por exemplo, cientista do marketing que a gente vende, para esses caras aqui, eu vou ter que explicar todo o processo, eu vou ter que ter lá na copy ou no vídeo de vendas, todo o processo explicadinho para ele, que eu sou a solução para ele. Não adianta ele ficar procurando mais, não precisa mais ele procurar, chegou a solução para ele. Aqui é onde as pessoas no meio digital utilizam as headlines mais pesadas, assim, aquelas que os americanos chamam de não críveis, né?
eu esqueci o termo agora em inglês, mas que não são headlines que você acredita quando você vê. Então, fique milionário em 3 dias. Quando você vê essas campanhas muito agressivas, assim, que você fala, meu, esses caras estão ficando loucos. É porque eles estão querendo atingir esse público aqui na fase 3. E não cola com você, porque talvez você não esteja, muito provavelmente você não está na fase 3. Porque as pessoas que já estão na fase 3 têm uma conexão magnética. E por isso que a gente vê algumas campanhas rodando, ou algumas copies que a gente recebe, e a gente fala assim, mas como que as pessoas compram isso? Com a headline dessa? Quem é o louco que acredita nisso? São os loucos que estão nessa fase 3 aqui. E pode ter certeza que tem um monte de louco nessa fase 3 também. Então, você vende com certeza o processo aqui. Quem usa muito isso, e a gente é induzido a isso quando está escrevendo copy lá, é Empíricos. Então, quem acompanha aí a Empíricos, eles usam eles querem atacar muito forte essa galera aqui. Eles não têm muito interesse nessas outras 3 fases do negócio deles, é esse cara aqui. Eles querem pegar os caras que já tentaram fazer sozinho, que se mataram e não conseguiram. Eles querem tentar os caras que já tiveram algum processo dentro da bolsa ou de investimento que quebraram. Eles querem esse público. Por isso que as copies deles são muito agressivas. As headlines deles são muito fortes. E cada vez mais são mais pesadas, porque eles falam que esse público anterior para eles não tem muita relevância. Eles querem pegar o cara fase 3 e fase 4. Fase 4 resolve o problema e considera apto a resolução maiores. Assim. O cara que está na fase 4, ele fala assim, cara, muito legal, cientista do marketing, fez todo sentido para mim, eu aprendi, agora eu domino, eu quero ir para um passo adiante, eu vou virar um franqueado. Quando a gente chega, e a maioria dos casos, por isso que a gente coloca, que os americanos também chamam de esteira de produtos, que a gente coloca desde produto de entrada, para fazer o cara consumir nosso produto, até o nosso produto high-end, o principal produto. E por que os caras fazem isso numa esteira? Porque esse cara vai chegar aqui na fase 4 e ele vai querer mais, ele vai querer consumir mais. Então, tipo, o cara vai comprar a franquia e ele quer mais. Daqui 6 meses ele não quer só a franquia, ele quer mais, ele quer participar aí, ele quer fazer um puxadinho no escritório e se tornar um vizinho de sala de vocês, ele quer mais, ele vai querer mais quando ele entra nessa fase aqui. E isso é um ciclo que acontece e que o consumidor, ele vai chegar aqui. A gente pode conduzir o cara daqui até ele chegar aqui e aqui ele consumir o nosso produto maior, ou a gente pode quebrar isso em fases, que é o que eu particularmente curto muito mais, que é por isso que tem a história da esteira de produtos, é fazer produtos específicos para cada fase que o cara está aqui. Então, se eu coloco o meu produto high-end para esse cara aqui, o meu produto mais caro, e eu ofereço para esse cara aqui, o cara que não tem noção do que é, que ele tem vontade, ou que é a aptidão dele, e eu ofereço a franquia, ele fala, meu, isso é louco, isso é nunca que eu vou chegar nesse ponto aqui. Então, se eu tenho um produto de entrada aqui, eu vendo, e aí vocês estão fazendo conexão com o que, por exemplo, a V4 faz, com maestria. Então, para quem que a gente vende aqui nessa fase, na fase 0? A gente vende o kit de vendas V4. Cara, nem sei o que eu quero ainda, não sei se essa dor me bate. Cara, então beleza, tá aqui o kit de vendas, é baratinho, você investe, aí você compra aqui. Aí você compra o kit de vendas e fala, caramba, cara, faz todo sentido, acho que esses moleques eu vou começar a assistir live deles. E aí eles continuam assistindo live, aí eles descobrem que eles têm um problema e que eles têm que buscar a solução do problema. Cara, legal, aprendi lá as ferramentas de como vender, e agora, cara, como é que eu consigo operacionalizar isso? Como é que eu consigo transformar isso num negócio? Opa, o cientista do marketing, amigo, tá aqui para você. E eu vou caminhando com esse cara, fazendo oferta para ele, até ele chegar no nosso produto-alvo, que é a franquia, no caso nosso da V4. Eu vou caminhando para ele conduzindo. Se eu tento fazer esse giro aqui, esse looping total, só gerando informação, que é o tal do inbound marketing e tal, que é muito falado para levar o cara aqui para cá, é uma estratégia, mas se eu não tenho produto nenhum para ele chegar até aqui, eu perdo muitas pessoas em cada fase dessa. Então a probabilidade de chegar aqui e perder muita gente, de ter perdido muita gente no funil é bem grande, que é o que acontece, né? Por isso que as pessoas falam, quem não trabalha com esteira de produto, fala assim, cara, você tem que fazer lista gigante, 20 mil leads para você fazer 100 vendas. Porque o cara sabe que ele vai perder um monte em cada fase dessa, e aí vai chegar aqui 100 nego aqui pronto para consumo do produto top dele.
sendo que aqui você perdeu dinheiro em todas as fases. Aqui é a clássica pirâmide da consciência, né, do consumidor. Então, se a gente pegar aquelas fases lá, aqui tem numericamente quantas pessoas a gente encontra em cada fase. Então, na fase dos inconscientes, está 60% das pessoas. Aqui, as pessoas perguntam assim, cara, qualquer produto, qualquer segmento, 60% das pessoas vão estar aqui, ó, totalmente inconsciente. Por isso que se a gente volta lá e pensa só em levar o cara até essa fase aqui, ou pensa só como empíricos de trabalhar o cara nessa fase e nessa fase aqui, eles estão perdendo essa brincadeira aqui. Para eles, legal, eles sabem disso, eles entendem que estão perdendo esse cara aqui, eles não querem trabalhar com esse cara aqui, eles tentaram criar algum produto, eu escrevi copy para produtos que era para esse público aqui, para eles, mas eles não querem atuar forte nesse segmento, eles querem pegar os caras que estão aqui e o foco deles maior é esses 10% aqui. Só uma dúvida, Carlos, a Empíricos tem quantos produtos, tem noção? Puta, cara, se for colocar todo o grupo Ágora, né, que aí entra a Empíricos junto nacional, tem 80, 70 produtos. No Brasil, hoje, a Empíricos hoje tem uns 17, 20 produtos já, Gustavo. Eles focaram primeiro naquele terceiro e depois foram expandindo, foram trabalhando com os outros ou não? Mas o foco deles não é os outros. Eles criam um produto sempre focado para esses caras que já se ferraram. Eles gostam de conversar com esse cara. Por isso que a taxa de conversão deles é alta. Então, quando a gente vê os números da Empíricos, a taxa de conversão dele é extremamente alta. Mas porque eles pedem esse cara aqui, ó. Porque aqui, quando a gente manda oferta para esse público aqui, a gente tem uma taxa de conversão baixa. Porque esse cara está inconsciente, ele nem sabe que tem essa dor. Então você tem que ser um maestro para poder levar o cara aqui. Mas eles não curtem. É a visão deles, assim. A gente discute lá para quando está construindo copy, os caras falam, cara, isso não é um público que a gente quer atingir. Eles querem colocar o cara aqui, que já sofreu, porque esse cara, ele fala, cara, aqui eu bato, o cara apanha, ainda compra de mim e me acha show de bola. Eu mando 30 folhas para ele de e-mail, as copies da Empíricos para quem já entrou no funil e quem não entrou, eu indico entrar para ver como que funciona o processo. As copies é mais ou menos 15, 20 páginas que a gente faz para cada produto. E, cara, se esse cara tá aqui no inconsciente, eu recebo um e-mail com 30 páginas, eu não leio nem ferrando, cara. Eu tenho que estar no mínimo aqui para me interessar um pouquinho pro bolso, para ter sofrido, para poder ler essas copies gigantes que eles fazem. E os vídeos também que agora eles estão começando a fazer vídeo aqui no Brasil, de vendas. Os vídeos também são muito pesados. Quem não curte, não assiste o vídeo, porque os caras ficam meio bravos, os caras parecem mal, assim, os caras aparecem falando, eu sei que você tá quebrado aí, você faliu, e eles vão batendo muito forte. Para quem não o cara fica bravo com eles, acham eles muito metidos no processo. Linha que a empresa optou em fazer, que é pegar esse público aqui. Lembrando que, cara, se a gente pegar a população nacional, por exemplo, 30% da população do Brasil é gente pra caramba, mesmo 10% é muita gente. Mas aqui é que está o grande filé, por isso que muita gente opta em trabalhar o embalde, que é trazer o cara para geração de consciência na pirâmide, né? Desde esse público aqui para não perder ninguém. Mas tem que trabalhar aqui muito o processo de frustração versus resultado, porque aqui a gente faz produto, você fala, cara, eu fiz uma cópia perfeita, mandei, juntei lista e vendeu 4. Você mandou para cá, a conversão é baixa mesmo e tá tudo certo, e você tem que continuar fazendo embalde até levar o cara para esse nível de consciência aqui para poder fazer ele comprar. Quando a gente está criando um produto, a gente tem a oportunidade, né, de pensar quais são os gatilhos que vão fazer o cara consumir rápido. O que vai fazer o cara consumir um produto muito rápido e transformar um produto em produto quente, de vendas muito rápido, são produtos que têm um impacto muito alto emocional e que têm um impacto financeiro muito alto. Por isso que a Empíricos vende muito.
ela bate no impacto, ela pega pessoas no impacto emocional muito alto, então pessoas que já quebraram, que estão com problemas, que não conseguem sair das dívidas, estão devendo no banco, devendo para a sogra, e aí o impacto emocional está sendo muito grande, e o impacto financeiro também, quando você tem um produto que une esses dois itens alto, como são esses exemplos aqui que são colocados, não tem erro, vai vender muito. Então, produtos que tiram o cara de frustração, de coisas que ele já viveu. Por isso que o coach vende muito, por isso que esses processos que tiram o cara nessa situação vende muito. Que gerem segurança. Aqui, em COP, a gente vê também muitas pessoas usando estratégia de headline que mexe com isso aqui muito forte, que bate muito forte nisso aqui, para gerar para esse público aqui que está com impacto alto emocional e financeiro, que já está cansado, que não aguenta mais. Cara, eu já tentei tudo, não rola, estou quase descrente desse processo. Esses caras têm um poder de consumo, são um cliente ávido para o consumo muito forte, e excesso de trabalho. Esse aqui também bate muito forte, assim. Então, você pegar produtos que entrem nesse quadrante aqui, com impacto emocional alto, com impacto financeiro alto, a probabilidade de você ter sucesso é muito grande. Então, se você está pensando aí em criar algum produto, pense nessa esfera aqui, se você consegue atender esse público aqui, que não tem erro. Vai fazer o 6 em 7, o 7 em 7, como as pessoas prometem por aí. Aqui, exemplos de impacto financeiro alto, mas emocional baixo, falta de cliente, insegurança financeira, baixo resultado. Para emoção aqui não bate muito forte, só está batendo no bolso. Vende bem, mas aqui é a mina de ouro. Aqui é o processo de geração de muita receita, muita receita. Ele quer comprar ontem. Aqui é aqueles casos que você coloca o produto para vender, põe uma foto toda torta, com a resolução zoada, faz uma page lá usando o Click Pages do Érico Rocha, um lixo, e consegue vender. Porque esse cara aqui está ávido para o consumo. Qualquer coisa que você oferecer para ele, do jeito que tiver, ele quer comprar. É o cara que está com fome, ele passa na frente da padaria. Não tem jeito, ele vai comprar. Pode ser a padaria mais tosca e suja. Briefing do produto, quando a gente pensa lá no briefing do cliente, aquela primeira pessoa que a gente tem lá, a gente vai para o segundo passo, que é o briefar o produto. Cara, que produto então? Já descobri quem é essa pessoa, que nível de consciência que ela está, qual é o grau dela em escala de consumo. Agora eu vou criar um produto específico para atender ela. Primeiro item a ser avaliado, segundo o que a gente acredita, é alinhar os conteúdos que diminuam o custo de aquisição. Então, tudo que a gente puder tirar para diminuir custo para você chegar para esse consumidor e vender, para fazer ele entrar, por isso que aqui de novo entra a tal dos produtos de entrada, aqui entra muito bem nisso, cara, eu tenho um produto gigante lá, dá para me fracionar esse produto? De novo, usando o exemplo da V4 de forma de maestria, com produto de entrada, que é o kit de vendas, que foi extraído o processo do custo macro lá do grandão, eles extraíram um processo, deixaram ele menor, ou seja, diminuíram aqui o custo de aquisição e o custo operacional do custo, e eles vendem mais barato para o cara entrar e consumir. Quem usa isso aqui muito bem, de forma magistral, é os traficantes de droga. Então, eles vão lá, dão um pouquinho de cocaína numa balinha para a criança experimenta, quer mais, vai buscar eles e fala, então, só que agora, filho, o preço eu não vou mais te dar a balinha de graça, agora você tem que comprar. E aí vai levando o cara até o cara entrar num processo como esse. Na nossa realidade, a gente coloca aqui produtos de entrada, né? Tira do produto grande, muitas vezes, fraciona, essa é uma estratégia bem interessante do meu ponto de vista, fraciona e coloca para vender aqui para o cara experimentar e já vivenciar o nosso produto que a gente quer oferecer. Gerenciar melhorias, né, do produto, um processo que aqui, para a gente continuar crescendo o nosso produto em vendas, e por isso que algumas pessoas falam assim, cara, a gente tem fases do produto. Tem uma fase que você atinge o pico, depois você entra num platô e aí tem a decrescente da venda daquele produto. Só existe a decrescente se a gente negligenciar esses dois outros passos aqui, que é a melhoria contínua do produto. Então, a gente está
tendo que melhorar o tempo inteiro. De novo, o exemplo da V4. Estava lá o processo que a gente tinha anterior do curso de cientista do marketing, o nome muda para cientista do marketing, coloca mais elementos dentro do processo, são gravados mais vídeos, são colocados mais pessoas para falar dentro do processo. Para quê? Para continuar na curva crescente de vendas. Se ficar só com aquele produto inicial, a tendência é atingir o platô e começar a cair as vendas. E aí, o fracasso do projeto. Então, alguns produtos não têm vida longa justamente porque não pensa em melhoria contínua do produto. O cara cria o produto, acha que está lindo e é aquele produto e pronto, o resto da vida. A gente tem que criar isso aqui. E para o nosso processo de assessoria, eu acredito que isso aqui é um ponto que a gente tem que focar muito com o nosso cliente. Quando a gente vai fazer os replanejamentos ou quando a gente vai fazer o planejamento anual, a gente tem que contribuir com o cliente, na minha opinião, para ele causar melhoria contínua no produto dele o tempo inteiro. Porque senão as nossas vendas que começaram bem, o primeiro quarto a gente performou muito forte, e aí alguns de vocês podem bater forte com essa fala agora. Alguns projetos a gente começa o primeiro quarto muito bom, começa a performar muito, e de repente para de vender e o cara fala, cara, parou de vender, você está errando em algum ponto, e a gente fica tentando mudar a copy, tentando mudar o layout da página, tentando fazer, e a gente não vai conseguir melhorar se a gente não fizer melhoria contínua no produto. O problema está lá no produto e não na oferta que está sendo feita para o cliente, em alguns casos. E criar conexões com outros produtos, né? Criar possibilidades, de novo usando o processo da V4, criar oportunidades o tempo inteiro. Tem que estar pensando, cara, tá bom, o cara já atingiu isso, já tem uns 50 franqueados, o que eu posso oferecer para esses franqueados? Eu tenho que criar um produto acima desse para oferecer, porque se eu não tiver mais nada para oferecer, vai chegar um tempo que esse produto também vai entrar no platô e vai começar a cair, não só em termos de melhoria, mas engatar produtos sempre em cima dos processos. Por isso que no mundo digital o caminho das pessoas é fazer evento presencial, fazer coisas maiores, mega evento anual, que é para gerar esse processo de encaixar dentro desse novo produto. Também pegando o exemplo do mundo digital, aqui nasce os mastermind, as mentorias, as consultorias de 100 mil reais, as mentorias de 300 mil, os mastermind de meio milhão, eles nascem aqui, porque o cara já consumiu todo o produto, eu já fiz várias melhorias para ele, ele já está, e eu quero mais, cara, ele quer consumir mais. Ele entra num looping de consumo e ele quer consumir mais, não tem jeito. Quem compra um item da Apple sabe o que eu estou falando. Não para em um item da Apple nunca, a não ser que o cara entre em falência. As pessoas consumem Apple, que eles fazem isso de forma muito bem feita, eles vão incrementando elemento para você. Você comprou um iPhone? Legal. Agora eu tenho um reloginho que tem as funções. Agora eu tenho um laptop que vai conectar com o teu iPhone. E eles vão encaixando o produto cada vez mais caro, cada vez mais desejável, e você vai consumindo. Quando você vê, você se transformou um homem Apple, assim, tem tudo da Apple, né? Tem cara que é um negócio meio doido, assim, é a Apple ambulante, assim, de tanto produto que o cara já consumiu deles. O briefing, né, que a gente fala do produto, ele tem que transformar aí, ser uma estratégia de crescimento do negócio, né? Ele deve, na minha visão, ser incorporado ao nosso trabalho como assessoria de marketing, brifar dentro do nosso planejamento e a discutir com o nosso cliente melhoria contínua do produto, ou o que mais a gente pode vender para esse consumidor que já comprou ou que não comprou ainda, o que mais que vai brilhar os olhos dessas pessoas. Então, essa criação, melhoria contínua e teste tem que estar o tempo inteiro. Eu tive uma licença poética para mexer no PDCA, não sei se as pessoas aqui conhecem o PDCA, eu alterei, eu tenho um item que eu não curto muito, a gente perde muito tempo. Para mim, a gente tem que focar assim, planeja, executa, verifica. Deu bom, continua fazendo o processo, deu ruim, planeja de novo, executa e verifica. E vai assim nesse loop o tempo inteiro, sem parar. Aqui, para mim, tem que ser um contínuo, o tempo inteiro pensando nisso. Planejar, executar, verifica. Planeja de novo, executa, verifica. E aí, sem parar esse looping. Porque é aqui que a gente vai cada vez mais conseguir aumentar as vendas, conseguir expandir o negócio, conseguir criar outras fontes de negócio.
Eu fui num curso de um americano ano passado, ele falou assim, cara, dentro de um negócio tem no mínimo mais 100 negócios. Basta você começar a olhar para dentro do teu negócio. Tem no mínimo mais 100 para você expandir no teu negócio. E realmente é verdade, e a gente vive isso, por exemplo, na V4 também, que agora a gente entra num processo de frear a quantidade de opções que a gente tem, de tão grandes opções que a gente tem. Hoje a gente tem, os meninos têm a reunião aí de conselho, para justamente começar a frear isso, porque tem muita opção. Se o cara for focar nisso, ele vai, não para de criar. Se ele ficar nesse giro aqui, ele vai criando o tempo inteiro, criando o tempo inteiro. Então, o looping de opções são gigantes, e eu concordo com esse americano quando ele fala que tem no mínimo 100 aí em cada produto, em cada negócio. Mas não adianta, na minha visão, a gente entender a pessoa, traçar quem é a pessoa que a gente quer atender, fazer o briefing do produto, que é o produto ideal para aquela pessoa, e na hora de comunicar para essa pessoa, a gente não entender as conversas internas que estão acontecendo dentro da cabecinha dela. A gente está o tempo inteiro com várias conversas acontecendo. Nesse exato momento que eu estou falando com vocês, vocês estão com várias conversas acontecendo. Algumas do tipo, cara, que viagem que esse doido está falando aí, da onde surgiu esse papo louco desse cara? Ou, cara, faz todo sentido. Parece que foi ontem que eu vivi alguma situação dessa. Ah, isso aqui, puta, conecta, está acontecendo várias conversas aí. E o segredo para a gente criar um imã de comunicação com esse público, descobrir qual conversa está acontecendo na sua mente agora, nesse momento, e aí eu falo de acordo com a conversa que está acontecendo na sua mente. Então, a minha comunicação, para ser assertiva, ela tem que ser de acordo com o que está acontecendo dentro de você, dentro da tua cabeça, com as conversas que estão acontecendo. Senão, eu fico tentando impor verdades, e essas verdades fecha canal de comunicação. Então, a partir do momento que eu falar alguma coisa que não conecta com você, ou que você não crê, ou que não fez sentido para você, na hora você bloqueia o contato de comunicação. Para quem dá palestra, para quem é professor, isso é muito simples de ver, e se eu tivesse com o vídeo aberto para ver o rosto de vocês todos aqui, também conseguiria ver através do vídeo, de maneira muito fácil de a gente descobrir isso, que a pessoa, o corpo começa a falar. A pessoa começa a ficar inquieta, começa a mexer na cadeira, quando não está gerando essa conexão, as pessoas começam a gesticular, tipo, fazer sinal de não com a cabeça, com o que foi falado, e aí quem está transmitindo a informação tem que corrigir a conversa, porque está falando, está querendo impor, não está falando com o que está acontecendo, não está sendo congruente com o que está acontecendo na cabeça daquela pessoa. Você fala, cara, como que eu faço isso numa copy que eu estou escrevendo? Tem um processo que a gente chama de bullet points, que são pontos que a gente vai fazendo dentro da escrita de uma copy. Quando a gente está fazendo esses pontos de escrita dentro da copy, a gente vai justamente levando o cara para esse processo de sim, e tirando essa coisa do não e de querer falar com a mente dele. Por isso que tem algumas coisas em copy que quem não é uma pessoa que curte muito acha meio estranho quando lê, tipo, eu sei que você está pensando agora, vocês devem estar pensando isso, isso e isso. Quando a gente coloca isso numa copy escrita, é para justamente conectar nessa parte neural que está dizendo, cara, eu estou falando com você. E aí você está lendo do outro lado, para quem se conecta com esse texto, obviamente, você está lendo e fala, cara, que negócio estranho, parece que o cara está falando comigo, cara. O cara até procura atrás para ver se o cara não está atrás dele, falando no ouvido dele de tão próximo que está da mente do que ele está pensando naquele momento. Então, é um desafio quando você está escrevendo, por isso que a gente faz vários, né? Por isso que as copies geralmente são gigantes, né? São escritas, ficam muito grandes, muito extensas, mas porque a gente tem que abraçar todos esses processos de pessoas que vão estar com pensamentos diferentes, com conversas diferentes acontecendo, e a gente vai ter que gerar essas conversas no processo deles. Quando a gente está fazendo o processo de vendas, como ontem a gente teve o nosso primeiro treinamento de vendas, quando a gente está fazendo o processo de vendas, a forma que a gente faz isso tem um processo neural que a gente chama de ciclo dos 5. Na COP também dá para fazer, mas tem muito mais impacto quando a gente está falando. A cada momento a gente perguntar, faz sentido? Está fazendo sentido para vocês? E aí vocês vão dizendo sim, sim, sim. Quando eu chegar na hora de eu fazer a chamada para ação, a tendência natural, porque o cérebro ele atua de forma congruente, então a tendência natural é você dizer sim também, na hora que eu perguntar no final. Então, passa o cartão, aí você fala sim, vou passar o cartão. Quem usa isso com maestria também são os movimentos religiosos, né? Então o cara vai todo um discurso
gerando o ciclo do sim. Eu sei que você está sofrendo, você que está aí, levando sua mão, e ele vai gerando todo esse processo do ciclo do sim. No final ele fala assim, cara, vai passar a sacolinha aí, põe o seu dinheirinho para mim, sim, aí, sim. Eu brinco dentro do processo que a gente fala sim ou sim. A gente não deixa a opção do não pro cara. Quando a gente está querendo vender algo para ele ou está querendo impactar ele de alguma forma, a gente fala, cara, sim ou sim. É isso mesmo ou é isso mesmo? Porque se disser não, a gente está falando contra esse processo e o engajamento cai. Então a gente tem que levar para essa conversa interna que está acontecendo. E o corpo fala, a pessoa fala, o leitor fala também, então a gente tem que combinar tudo isso de todas as formas que a gente estiver tendo contato com ele. Por isso que a gente, no briefing lá do Avatar, é extremamente importante ao longo do processo a gente entender o que está passando pela cabeça da pessoa. Então, quando a gente está fazendo uma campanha, por exemplo, não adianta só a gente falar, cara, eu vou descobrir aonde estão essas pessoas, qual a idade dela, o que ela compra. Não, eu tenho que descobrir o que passa pela cabeça dela, o que essa pessoa lê. Poucas pessoas, quando estão fazendo campanha ou estão criando um grid, pensam nessa magnitude. Cara, o que essas pessoas leem? Eu quero trabalhar com executivo. Quais são as revistas que o executivo consome? Quais são os processos que esse cara... ele vai no final de semana, ele vai para onde? Que restaurante que ele frequenta? O que ele conversa fora do ambiente dele de trabalho? Então, descobrir isso e colocar isso em texto ou num vídeo vai fazer aumentar drasticamente a conversão. Uma coisa que eu uso muito para descobrir isso, que é extremamente simples de fazer, você vai lá na Amazon, por exemplo, e aí você vê os livros que são usados pelo executivo, por exemplo, esse é o público que eu quero atingir. Aí eu vou lá na Amazon, vejo os principais livros, e aí lá tem o texto, eles grifam os parágrafos ou as frases dos livros mais repetidas ou mais vistas, ou mais, aparece lá. Então eu uso essa frase no meio da copy. Quando ele lê aquela frase, ele vai lembrar do livro que ele consumiu, e aí eu começo a falar com a mente, com o que ele está pensando no exato momento. Assim. Faz conexão magnética com o cara. Porque ele fala, cara, esse livro aí foi o que eu mais li e tal. Então, quando aparece para vocês aí, quando vocês estão em algum funil de algum expert, e aparece algumas dicas de livro, que você fala assim, cara, puta, esse livro é fantástico. É porque o cara estudou quais são os livros que o avatar dele consome ou gostaria de consumir. E esse coisa da Amazon e no processo lá de leitura lá através do e-book também aparece grifado as principais frases e os textos mais comentados daquele livro. A gente pegar isso e introduzir ele no meio da cópia é muito, muito interessante. E se a gente introduzir sem referenciar, sem colocar que é por conta do livro, conecta mais ainda. Se a gente pegar a frase e colocar solta no meio da copy, tem uma conexão maior ainda, porque parece que vira parte do nosso eu, assim, é um negócio meio louco, assim. Aquela frase impactou de uma forma tão grande que vira meu jargão forte. Então, quando alguém fala isso para mim, tem uma conexão muito forte, né? Aqui é um mapa de empatia. Eu curto muito usar o mapa de empatia quando eu estou criando qualquer copy, quando eu estou criando qualquer campanha, alguma coisa específica. Então eu vou descobrir esses itens aqui, que parece extremamente complexo para descobrir, mas existem várias formas de descobrir isso no meio digital e que são importantes na minha visão para a gente construir toda a campanha. Então, o que ele pensa e sente, o que esse consumidor lá pensa, o que o cara que vai na academia ou no programa que eu estou criando de emagrecimento, o que ele pensa e o que ele sente. Quais são o pensamento dele, que são os desejos, e quais são as dores dele, que é o que ele sente. Mas o que ele vê? A gente muitas vezes para aqui, na dor e no desejo, mas a gente deveria caminhar e dizer o que ele vê, o que o cara quer emagrecer, o que ele assiste, quais são os livros que ele consome, o que ele fala com as pessoas sobre emagrecimento, o que ele faz, o que geralmente as pessoas que estão querendo emagrecer fazem, e eu vou buscando isso aqui porque toda a minha comunicação tem que bater com essas informações. O que ele ouve? Será que tem um podcast de alguém? Será que tem um guru de emagrecimento que ele curte ouvir? Eu vou pegar frases desse guru, eu vou pegar textos dele, eu vou pegar pensamentos dele, eu vou colocar nas minhas copies para poder impactar diretamente com o cara. As dores principais desse cliente, ou
a totalidade. Quanto mais dor a gente pegar é melhor, porque num processo de inbound, num processo de geração de consciência de consumo, o que a gente tem que fazer é descobrir qual é a dor dele, abrir essa dor dele mais ainda para ele, então deixar ela mais escancarada. Eu faço analogia aí sempre como se fosse um machucado, uma ferida. Eu abro mais ainda essa ferida, eu deixo sangrar muito essa ferida, o cara não está aguentando mais, aí eu falo, opa, eu tenho uma solução para te dar, calma, não precisa se desesperar, eu tenho a solução para isso. E aí eu apresento para ele o meu produto e para suprir as necessidades dele. Aqui o modelo de copy, que impacta muito. Existem vários modelos hoje que a gente tem de script, né, para construir copy. Esse é um modelo que é um dos mais usados no mundo e é um modelo, na minha opinião, que mais bate com todo esse contexto que a gente está falando hoje, que é o modelo AIDA. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o modelo AIDA, ou AIDA, né, é atenção, interesse, desejo e ação. A gente escreve a copy nesses 4 pilares. Usando esses 4 pilares até chegar para a tomada de ação aqui. Ele é um modelo que busca informar, né, trazer completude de informação. Então, é um modelo que é bastante utilizado e que encaixa com tudo isso que a gente está falando aí para qualquer produto ou serviço. Isso aí bate muito forte. O primeiro, né, o A de atenção, é saber que existe o produto, né? Quais são as dores e demonstrar. É o que eu acabei de falar, que é abrir a dor. Nessa fase aqui de atenção, eu abro a dor dela. Por isso que tem as headlines e as pessoas falam, cara, e eu creio nisso também, 99% da sua copy é sua headline. Se a sua headline, a tua chamada para ação for forte, gerar essa atenção, a probabilidade do cara ler a tua copy ou de assistir o teu vídeo é muito alta. Por isso que a chamada para assistir o vídeo, o texto que vai engajar o cara para aquele tema tem que ser de uma dor muito forte. Porque senão a pessoa não assiste, ela não lê, ela não vai ter aquele conteúdo na mão. Por mais fantástico que possa ser aquele conteúdo, ele não consegue vender porque a chamada é muito fraca. Então eu vejo muitas pessoas, por exemplo, no Facebook, fazendo campanha e não usa chamada para ação dentro do Facebook, chamada de atenção no Facebook. Já descreve o objetivo do que está expondo lá. Venha comprar tal coisa, esse é o produto XYZ. Se a gente não fizer uma chamada para ação, as pessoas não leem. A partir do momento que eu coloco alguma coisa muito, e aí de novo na visão dos americanos, quase que não crível, né? Uma coisa muito forte ao ponto de você pensar, tá de brincadeira o que esse cara tá falando, né? Eu leio isso, porque me gera uma raiva ou uma conexão tão grande, porque eu vou ler esse negócio, cara. Deixa eu ver o que esse louco tá querendo dizer aqui, que eu vou ficar rico em 7 dias. Ele deve estar de brincadeira comigo. E aí você lê porque tem uma chamada para ação muito forte. Tem um processo de correção de copy que a Empíricos usa no mundo todo, né, que eles desenvolveram no Ágora, que inclusive saiu um livro deles falando disso, que é um livro meio que interno, eles não colocam para vender, que define essa ferramenta de controle, de cuidado com copy, né, de correção, que os caras falam que o primeiro item a ser avaliado é se é crível. Se for muito crível, se a coisa for assim, cara, for muito morno, café com leite, eles falam, muda essa headline, tem que ser alguma coisa muito próximo da aberração, assim. Por isso que o algoritmo do Facebook, ele tem um hackerzinho nesse processo, porque eles sabem que as pessoas vão abusar disso e ele fica lá hackeando por você não colocar uma coisa muito forte ao ponto de causar para o cliente final uma informação que na realidade você não consegue entregar. Mas você tem que chegar próximo disso, é uma linha muito, na minha opinião, muito próxima desse cara. É impossível esse cara entregar isso. Se você não gerar isso, muito provavelmente as pessoas não vão ler. Então tem que chamar a atenção dela de uma forma muito forte. Fazer o que ela sabe que existe o produto, né? Então na chamada para atenção, não é só chamar a atenção, ou igual algumas pessoas erram também, na chamada para atenção, só para chamar a atenção. Coloca uma coisa totalmente forte, mas que não tenha conexão com o produto. Então, a gente, dentro dessa chamada, dentro da headline, tem que compor elementos que façam a pessoa entender que existe um produto aí, tem uma solução para esse desejo dele. A gente usa muito forte os dores e desejos do avatar, e normalmente as dores funcionam melhor do que motivação, do que o desejo, geralmente, tá?
na maioria das vezes, dores funcionam muito mais forte do que o desejo por consumo. Eu estou com um cliente agora que a gente está criando um produto dele, está na fase só de aquisição de lead, ainda que a gente não tenha o produto pronto, que é um cliente que ele está desenvolvendo um treinamento para SAP, né, para programação SAP, e eu coloquei 2 campanhas só de aquisição no Facebook, uma gerando o desejo dele, que é, cara, você vai ser melhor colocado no emprego, você vai ter o melhor emprego da sua vida, e um outro focado na dor, cara, você tá aí sofrendo, não tem emprego, e o do desejo bateu forte, o da dor, surpreendentemente, né, para minha surpresa. Mas existem bastante casos assim, que o desejo supera, mas normalmente a dor funciona mais. O I de interesse, então, cara, as dores estão aqui, gerar interesse através das dores do avatar. Então, a gente gera, na primeira etapa, a gente abre essa ferida e a gente mostra pro cara, então, tá doendo, né? Eu sei que tá doendo, mas calma aí, eu tenho uma solução para te fazer. Eu tenho uma solução para te dar para resolver essa dor. Essa etapa aqui, a gente tem que fazer o cara prestar atenção, porque aqui é onde a gente vai discorrer sobre a nossa solução. Então, aqui, no interesse, eu tenho que fazer o cara prestar atenção nisso. E aí aqui a gente usa muito em copy a jornada do herói. A gente usa muito nesse processo aqui para gerar interesse do cara, para gerar conexão. Então eu vou falando para o cara que vai empreender, eu falo, cara, eu sei que a vida de empreendedor não é fácil, deixa eu te contar, a minha vida começou assim, quando eu tinha 16 anos, eu comprei um carrinho de picolé a primeira vez, e aí eu conto a minha história, e eu vou gerando interesse pro cara, e o cara vai dizer, caramba, cara, faz todo sentido, parece que tá contando a minha história, e eu vou gerando esse interesse até chegar na apresentação do produto final, que é em etapas seguintes. Sempre encaixando a dor do avatar. Se a gente não tem na nossa rota do herói pessoal uma conexão com o avatar, eu indico não inventar, porque soa falso quando a gente está lendo. O que eu indico nesse caso? Sempre vai ter alguém que passou por alguma dor. Então você cita alguém. Você cita o Jobs, você cita, sei lá, alguma personalidade que você sabe que passou por essa dor, você conta essa história, narra essa história para o cliente, que vai fazer uma conexão maior do que você mentir. Não tem nada pior do que você tá vendo um vídeo ou lendo uma copy de alguém que você olha assim, você fala, que esse cara, velho, esse cara nunca fez isso. E a gente consegue pegar, porque quem sentiu a dor, fala da dor de uma forma diferente de quem só sabe, só ouviu falar da dor. Quem viveu a dor fala de forma diferente. Então, se vai usar a jornada do herói aqui, tem que ser real, na minha opinião. E a gente mostra dentro dessa rota do herói, tem um processo, né, de criação dessa história, e na jornada do herói ela sempre tem vilão, ela sempre tem mocinho, e ela sempre tem final feliz, ou que está caminhando para um final feliz. Se a nossa história também não tiver um final feliz, eu não indico colocar, porque a gente vai querer conduzir o cara para consumo. Então, você colocar aqui que acabou morrendo mesmo no final, não tem a menor graça. É aquele filme que acaba com o mocinho morto, ninguém gosta, né? Você fica bravo, você sai do cinema, covardia desse autor e tal. Porque os caras usam isso com maestria no cinema e eles vão criando todo um roteiro com vários vilões aparecendo e a gente coloca vilão nisso. Então, quando a gente está escrevendo copy, a gente coloca obstáculos que a gente passou ou que o indivíduo também vai passar. Eu sei como é você passar a noite inteira pensando se o CDB vai subir ou vai cair, ou se você vai ter um novo emprego. Eu sei como que é, eu já passei por isso. E aí eu vou colocando esses vilões. Então, quem são os vilões do processo? Eu vou tendo que colocar esses vilões do processo. Nos Estados Unidos eles estão bem adiantados com isso e eles gamificam, né, a copy. Então eles colocam um vilão de verdade mesmo assim. Fui num evento aqui no Brasil de uns caras que eles trouxeram, cada vez que o cara estava falando sobre os vilões, eles apareciam no meio da plenária, vestidos inclusive com aquele vilão. Então, tipo, procrastinação, eles criaram o nome da mulher que representava a procrastinação. Então tinha uma mulher vestida, andava no meio da galera. Então, eles estão bem focados nisso lá. O próximo etapa é o desejo,
que aí a gente vai aqui colocar todo o desejo do avatar, que aí a gente entra nessa fase, a gente pegar a jornada do herói como rota para construir. Aqui a gente coloca tudo que a gente desejava naquela época que a gente estava vivendo. Cara, eu desejava dormir, eu desejava ter uma vida feliz, eu desejava, cara, nunca ter passado por aquilo, eu não queria realmente ter vivido aquele problema, e o meu desejo era esse, e a gente coloca isso na cópia, no vídeo de vendas. Ao ponto do cara olhar para aquela cópia, olhar para aquele vídeo, assistindo aquele vídeo e falar, cara, eu tenho que participar disso. Aqui eu gero o desejo muito forte. E se vocês repararem nesse modelo aí até agora, a gente não falou de oferta. A gente só está despertando o desejo nele. Nessa fase aqui, ele tem uma coisa quase que louca para passar o cartão. E aí o cara fala, onde é que eu compro? Ele vai rolando a página de vendas para ver onde passa o cartão, e você não disponibiliza para ele ainda. Você está ainda trabalhando o coraçãozinho dele. Calma, filho, eu vou te mostrar daqui a pouco o processo. E aí, nessa etapa aqui, que é a etapa ação, que é a etapa final, aqui é que eu mostro todo o processo. Nessa anterior aqui, no desejo, a gente coloca nessa fase aqui todos os benefícios que ele vai ter além, tipo, todos os bônus, todos os processos que vão ter, a gente coloca aqui, garantia, todo o processo a gente coloca nessa fase do desejo. E a gente vai para a última, que é a chamada para ação, que é agora é a hora de comprar. Aqui a gente usa muita escassez, a gente usa muito, cara, é a tua última oportunidade, é a chance que você tem de resolver o problema da tua vida, não vá dormir hoje sem passar esse cartão. Então aqui a gente bate muito forte na chamada para ação. Aqui também acontece um processo que eu acompanho de muitos erros, assim, quando a gente está escrevendo ou fazendo vídeo, é que a gente faz todo esse processo de geração de consciência, e aqui a gente tem medo de apertar. Aqui a gente coloca uma chamada para ação muito fraca, assim, cara, então, se você quiser um dia, quem sabe, me procura, eu estou aqui para te ajudar. Aqui a gente tem que ser muito forte. Aqui a gente tem que bater sem dó mesmo, dizer assim, cara, é agora, não é amanhã, você não vai pensar. Quem estava aí na fala do Romulo ontem, ele falou muito bem sobre isso, que é aquela questão no final que ele falou, cara, você tem que já marcar o agendamento com o cara, falar, querido, quando terminar agora a nossa reunião, eu vou te mandar um e-mail com o nosso contrato, você lê o nosso contrato no máximo até amanhã às 10, 11 horas da manhã eu te ligo, ou a gente faz a reunião, eu te mando uma mensagem para a gente definir e tirar as dúvidas e você passar o cartão. Se eu bater fraco aqui, o cara, ele fala, cara, depois eu vou. E se a gente lembrar lá do começo, que a gente compra com o emocional e justifica com a razão, e justifica com o racional, a gente vai dar permissão para ele acionar o racional. Quando ele acionar o racional, muito provavelmente ele vai dizer, cara, mês que vem eu vejo, depois eu vejo, amanhã talvez, e esse amanhã pode ser que nunca aconteça. Aqui a gente tem que dizer, cara, é agora, passa o cartão agora, não é depois não, é agora. O máximo que a gente conseguir, obviamente. Aqui eu coloquei alguns exemplos dos principais gatilhos mentais, a gente fala muito disso lá no Cientista do Marketing, muito bem pelo Denner, alguns exemplos bem clássicos, mas aqui tem alguns que batem muito com o que a gente está conversando hoje e eu quis trazer outra vez para vocês. Primeiro é pertencimento, né? Quando a gente fala lá daqueles 4 itens que a gente colocou com o consumo, esse gatilho do pertencimento, ele não pode ser abandonado em hipótese alguma em nenhum dos textos, na minha opinião. Explora a necessidade do ser humano de participar de um grupo, de fazer parte. O ser humano, ele nasce com o DNA dele, todos. Nasce para viver em grupo. Nasce para fazer parte. Por isso que, nas nossas fases da vida, quem olha, principalmente quem é velhinho, que nem eu, olha para a história da vida, em várias fases você participou de grupos diferentes. Teve época que eu fui roqueiro, deixei o cabelo crescer, época que eu fui revoltado, época que eu fui mais quieto, época, sei lá. E a gente vai mudando porque a gente quer pertencer a grupos, a gente quer fazer parte. Por isso que o nosso processo da V4, ele bate tanto com a maioria das pessoas, forte, assim, de tração, porque, cara, esse convívio com o grupo é a melhor coisa que pode existir para quem quer empreender, é ter um grupo coeso, discutindo sobre, conversando sobre, compartilhando, ter alguém para falar, ter alguém para mandar mensagem meia-noite para o Gustavo, ter o Gustavo lá para responder a mensagem meia-noite e 10, essas coisas são muito importantes para o ser humano.
Então, fazer pertencer a um grupo é muito importante. A gente tem que colocar isso na nossa comunicação. Cara, você não está entrando numa academia, por exemplo. Você está entrando na fulano de tal, que é um grupo, cara. Quem usa isso muito forte no fitness, vocês podem reparar em todas as chamadas, é o CrossFit. Todo mundo que faz CrossFit é meio que parece uma religião. Os caras, eles falam o mesmo dialeto, eles andam com as roupas parecidas, eles andam tudo agora de reboque, que é a marca que patrocina o CrossFit. Os caras andam com meinha colorida, todos eles, meinha até a canela e um shortinho curto, ridículo, mas todos eles andam. É um modelo de vida, é uma tribo dos caras. No fitness tradicional, em academia, é quase zero esse movimento. Algumas academias tentam fazer isso. Eu lembro no passado, uma academia que fez isso muito forte foi a Runner aqui em São Paulo e no Brasil. Então as pessoas falavam, eu não faço academia, eu faço Runner. Então é a mesma coisa, por exemplo, de quem faz faculdade federal. O cara não fala que vai na facu, igual quem faz na Anhanguera, fala assim, eu vou ali na facu. O cara fala assim, cara, eu vou na USP, eu vou na UFRJ, porque ele faz parte desse processo, ele tem um pertencimento à marca, e ele é São Fran, aqui que é a USP do Direito aqui de São Paulo, para o resto da vida. O cara fala, eu sou São Fran, eu sou São Francisco, para a vida, porque ele faz parte, isso é do ser humano. Então, se a gente colocar a nossa linha de comunicação, toda a linha editorial, pensando em pertencimento, em fazer parte da marca, tanto ajuda no lifetime, na retenção desse cliente, como na compra de consumo por outros. Porque quando o cara vê gente pertencendo, aumenta muito a probabilidade de venda. Por isso que vídeo de depoimento tem um impacto tão grande, porque gera esse pertencimento aí para as pessoas que estão consumindo. Urgência é um outro gatilho que a gente tem que explorar muito, como eu falei anteriormente e o Romulo falou muito bem ontem, se a gente deixa para amanhã a probabilidade do racional acionar ou da esposa dizer que você está louco, você não vai comprar isso, é muito alta, então a gente tem que trabalhar muito em cima dessa urgência aqui, cara, vai acabar, é agora, decide agora, esse negócio vai mudar o preço, e a gente deveria usar isso de uma forma mais massiva em todos os textos ou vídeos que a gente faz. Prova social, como eu falei, de pertencimento é um dos elementos, mas a prova social ela entra muito forte com geração de autoridade. Antigamente a gente acreditava, a neurociência, né, acreditava que a autoridade a gente conquistava ao longo do tempo. Então, a partir do momento que eu tinha um contato com as pessoas ou que eu me posicionava durante muito tempo, a gente deflagrava esse gatilho mental da autoridade, mas isso não é verdade. A gente descobriu, a neurociência descobriu recentemente que é um gatilho. Então, a partir do momento que é um gatilho, eu deflagro ele imediatamente, eu posso desligar esse gatilho imediatamente também. A partir do momento que o Gustavo falou, cara, não, tá valendo, manda ver aí, grava, automaticamente a maioria das pessoas que estão assistindo já disponibiliza para mim uma autoridade. Eu já aciono um gatilho de autoridade nas pessoas que estão assistindo, porque fala, cara, senão o Gustavo não ia deixar esse cara falar. Se esse cara tá falando é porque ele entende desse assunto e automaticamente eu já deflagrei esse gatilho de autoridade. Algumas pessoas nunca nem me viram, nunca nem conversaram comigo, mas já me veem com autoridade só de eu ter essa oportunidade de falar. E por que eu digo que a gente pode desligar esse processo de autoridade muito rápido? Se a gente falar uma merda, ferrou. Desligou o gatilho da autoridade e a gente perdeu toda essa autoridade. Por isso que microfone é poderoso. Na hora que o cara chama alguém e fala pro palco e dá o microfone na mão dele, automaticamente todo mundo que tá na plenária já vê o cara com autoridade. Não sabe nem quem que é, mas termina se quer tirar foto com o cara. Porque é deflagrado, é um gatilho, né? Então não precisa ter muito contato com ele, com a pessoa para deflagrar esse gatilho. Escassez é uma coisa que a gente também deveria usar mais, inclusive. Existem alguns produtos que a gente acha que não tem escassez, que a gente não vê escassez. Por exemplo, uma academia que vai vender o ano inteiro, como é que eu vou gerar escassez nessa academia? Existem formas de geração de escassez.
de dizer para o cara que tem geração de escassez, por exemplo, se você está fazendo uma campanha muito agressiva financeira para uma academia, que é o que a gente vai usar muito agora no Black Friday, por exemplo, se a gente está fazendo uma campanha de grana que vai vender muito para aquela academia, se eu falar para o cara, no meu texto eu colocar, minha academia tem 900 metros quadrados e tem capacidade para aproximadamente, sei lá, 300 alunos. Dentro dessa capacidade hoje, cara, a gente tem 180. Então, assim, se ultrapassar esse limite, eu não vou conseguir vender mais. Eu vou ter que tirar a campanha do ar, porque eu não vou conseguir atender. Então, assim, se faz sentido para você, eu sugiro que você compre agora. Porque se realmente ultrapassar, porque eu estou fazendo uma campanha muito forte financeira, e se ultrapassar esse limite, eu não vou conseguir te atender e eu vou ter que parar a campanha. Você pode perder a oportunidade de caminhar com a gente e fazer parte desse projeto. Então, parecia que não tinha possibilidade de gerar escassez, mas a gente cria uma escassez. É real? É óbvio que é real. Se ultrapassar o teto da academia do número de alunos, não vai conseguir atender mesmo o cara. A probabilidade de ultrapassar esse teto é real? Pode ser que não. Pode ser que, cara, isso é só um blefe. Mas que pode acontecer? Pode. Não é uma mentira, é só uma maneira de dizer para o cara que isso pode acontecer. E realmente pode. A probabilidade pode ser baixa, mas pode. Quando a gente está fazendo o planejamento lá, a gente coloca o item de probabilidade e a gente não chuta o número. A gente coloca o número lá dentro do que pode acontecer. Mas então, quantas vezes acontece aquele número lá que você colocou? Sei lá, pode ser 0 de vezes, mas pode acontecer um dia. Então a gente já coloca como probabilidade. Acho que é isso, galera. Eu não sei se me fiz claro, eu falo demais, não sei se ficou um monte de dúvida aí, se vocês quiserem falar. Eu agora vou tirar minha tela aqui pra gente conversar e vocês exporem as dúvidas. Cara, eu tenho só uma dúvida, velho, que é bem simples, que eu fiquei bastante interessado, eu gostei bastante de todo o teu papo, muito bom. Mas eu fiquei interessado só naquela questão que tu mostrou, que tu falou que dá pra pegar as citações dos livros e tal. Eu só não consegui fazer. Tem como tu mostrar isso? Na Amazon? Isso. Quando você... Peraí, deixa eu tentar aqui. Eu peguei aqui, sei lá, Armas da Persuasão e